Bo tem medo. Acompanha Bo, vivido por Joaquin Phoenix, um homem extremamente tenso e paranoico que tem uma relação turbulenta com sua mãe dominadora, Mona, e nunca conheceu o pai. Quando Mona morre, Bo precisa ir até sua antiga casa para o funeral, mas a viagem acaba sendo dificultada por uma série de acontecimentos imprevisíveis que parecem tentar desviá-lo da sua jornada a qualquer custo. Isso aqui foi um delírio, gente. Eu resumi bem aqui. Vocês acham que tem mais do que eu pude resumir? Como que vocês veem o filme? O Gabi vai cagar sangue agora. Primeiras impressões. Vai cagar sangue. Olha a ideia do outro. Não, você que gosta de defender, o Matheus adora aí defender o Ari Aster e o cinema ruim dele, saca? Pra contextualizar, eu até não acho o Hereditário tão ruim assim. Eu acho que o final do Hereditário é meio óbvio, sabe? Pelo tanto que ele construiu no filme dele, a tensão que ele construiu, ele faz um final óbvio. E aí eu desgosto do filme por causa do final. Midsommar não tem como defender. Tipo, é um filme de 3 horas e meia com um monte de gente no mato se matando, tá ligado? Porra, isso deveria ser bom no papel, mas quando você vê no filme, porra, que lixo de filme. Acho que ele tentou imitar o Homem de Palha e errou. E aí ele chegou nesse Bill Tem Medo, e o Bill Tem Medo... Ai, cara, eu gosto do começo, eu acho interessante o que ele construiu ali no começo, que é uma sociedade meio que tá doente ali em volta do apartamento do Bill, né? Que tem um bairro ali com um monte de estereótipos de pessoas, e eu acho interessante esse começo aí do filme. Aí, a partir do segundo ato, cara, o filme vira uma bagunça, saca? Porque ele é atropelado no bairro dele, e aí ele é levado pra uma casa de sei lá quem, pra onde, e do nada a filha do casal que leva ele pra casa tá bebendo tinta e morre. E aí ele entra no meio de uma mata, e na mata ele acha uma civilização, e essa civilização apresenta um teatro dele, e de repente o filme vira um negócio realista, né? Isso dentro do mesmo filme, saca? É uma direção confusa, porque você não sabe pra onde o Ari Aster quer levar o filme. E ele leva o filme pra lugar nenhum. Porque você já não tava entendendo direito o que era o Bill, por exemplo. Do que o Bill tem medo, sabe? Me pareceu um traço de ansiedade. Me pareceu um traço de ansiedade, ele tem medo da sociedade. E do nada o filme muda de característica. Então, a pergunta final é do que o Bill tem medo. E aí ele faz aquele final no terceiro ato, com aquele monstro de pinto, lá o Kevin Smith. E o Bill, e no final das contas, o Bill tem medo da masculinidade, sabe? Tem medo de ter um pênis, sabe? Cara, é dose pra cavalo esse filme, viu? Porra, 3 horas disso daí foi dolorido pra mim. Foi muito dolorido. Eu quero ver o Matheus defender isso daí, né? Matheus, eu quero ouvir uma coisa. Coloque pra gente aqui qual é a filosofia do filme. Explique o que o Ari Aster passou na cabeça dele aqui. O que ele quis mostrar pra gente que a gente não conseguiu ver. Então, vamos lá. Primeiramente, o Gabi tá completamente equivocado, tá? É ódio gratuito aí. O Gabi adora mamar o Robert Eggers, mas nunca dá uma chance pro Ari Aster. E é isso aí, gente. Não, então, sobre o Bo Tem Medo, cara, eu vi como um complexo de Édipo, na verdade. A mãe dele, tipo, sempre aparando o moleque, tipo, pra tudo. O moleque não pode gozar, né? Que se ele gozar, ele morre. E foi o que aconteceu com o pai dele, né? O pai dele morreu na concepção dele. O pai dele gozou e morreu. E até dá a entender mesmo que tem esse medo dele de masculinidade, esse medo dele de ser homem, né? E o mundo, né? O mundo é uma merda, cara. No Bo Tem Medo, né? Tudo é perigoso, tudo é esquisito. O cara mora, tipo, na Nova Cracolândia, praticamente, né? Ele tem uma vida de merda e ele conhece os filhos que ele não teve, né? No final do filme. O filme é bem confuso. Eu lembrei muito do Donnie Darko, na verdade, né? Tipo, no sentimento. Mas eu gostei da viagem. Tipo, eu não fiquei tão repulsivo. Não, eu gostei mais que do Midsommar, cara. O Midsommar, pra mim, ele é um filme chato. O Bo Tem Medo, pelo menos, eu fiquei interessado, tipo, em assistir. E eu acho que é um filme sobre o complexo de Édipo mesmo. Eu acho que a mãe dele tinha um certo sentimento esquisito por ele, e essa questão dela querer defender ele a todo custo, tanto é que ela é metaforicamente representada pela água no filme, né? Tanto é que ele começa a ficar loucão depois que ele toma um remédio sem tomar água. E aí, depois que ele meio que goza no meio do filme lá, ele já tá morto, né? Ele morreu e gozou. Ou gozou e morreu, enfim.
Quem veio Nossa, primeiro? eu meio que discordo. Não, eu meio que discordo completamente da comparação com o Donnie Darko, velho. Eu acho que Donnie Darko. Primeiro Donnie Darko tem 90 minutos, 1h30. E depois que o Donnie Darko ele tem uma ideia fixa, que ele continua e vai até o final do filme, que é o coelhão vai lá e fala: Ó, o fim do mundo vai acontecer nessa data, nesse dia, nesse horário, nesse minuto. E o filme continua a partir daí. Então você tem uma linha narrativa dentro do filme até chegar a esse final, que é o fim do mundo. Saca? Só que o Donnie Darko não tem as regras do próprio universo, Gabi. O Donnie Darko também, Não ele tem quer as regras, mas ele ainda... Não tem as regras, mas ainda assim ele segue uma narrativa coesa. Isso ele tem. O Bom Tem Medo não segue uma narrativa coesa? Tipo, ele não mostra o Bo até o momento da morte dele? Isso não é coeso pra você? Não, de maneira nenhuma. Eu acho que ele transita em 3 horas por 3 histórias diferentes, saca? Dentro do mesmo filme. E isso não tem coesão narrativa nenhuma. Porra, tem uma hora que ele entra num teatro lá e conhece os filhos dele. Qual é a coesão disso com o primeiro ato do filme, velho? Nenhum. Não, nessa hora eu já tava dormente nessa hora. Eu tava completamente esterilizado, assim, sabe? Ele entra no teatro, e aí ele aparece careca com barba e aparece 3 moleques falando que é o filho dele. Cara, de onde saiu isso, sabe? Caralho, velho. Qual é a coesão do filme quando você tem isso e o primeiro ato que te apresentou o Bill? Nada a ver, cara. Nada a ver. Então, eu acho que é uma comparação... Não é um sonho de morte, não é um sonho de morte. Pra mim é um sonho de morte. Então, é aí que tá, eu não sei. Porque o Ari Aster, ele tem tão pouco domínio do filme dele que ele não sabe o que ele tá querendo contar, saca? Deixa eu colocar... É um filme feito pelo Ari Aster, que só o Ari Aster vai saber explicar. Pera, mas a gente tem que ver também, o que o Gabi falou é verdade. Eu vejo o filme assim, que ele tenta ficar agregando camadas a cada hora do filme. Então a primeira hora inteira ali é uma comédia, aí depois vira uma comédia com drama, aí depois vira uma comédia, drama, terror, sabe? Bem forçado assim. E aí a gente tem alguns comentários nessa direção aqui. A Ruth dizendo aqui, gente, esse filme não dá. Joaquim Fênix tá emulando suas atuações em Coringa e mal feito ainda. Tem muito P no filme, que eu acho que é pinto. Também. O Luciano aqui. Pra mim, ele tinha problemas na mente. Achei que ele era esquizofrênico ou com ansiedade hard. E o Gabriel Duarte aqui, o seu xará, Gabi, falando... Gabi, Donnie Darko não cansa. Aí, meu homônimo. Donnie Darko não cansa a gente. Filme tão grande tira a gente da história e fica difícil voltar depois. Mas é exatamente isso, pro meu xará, é exatamente isso. Por que o Donnie Darko não cansa? Ele tem 1h30. Ele tem uma narrativa estabelecida de 1h30 que pega a gente. Mesmo o filme sendo esquisito, e Donnie Darko é bem esquisito também, só que ele tem a narrativa coesa. Ele chega num final que também é a morte do Donnie, saca? Só que de maneira coesa. Aqui não, aqui o Ari Aster ele faz um monte de rodeio narrativo e conta 3 histórias no mesmo filme, saca? Então, porra, você fica completamente perdido e não sabe onde ele quer chegar. E no fim ele quer chegar nesse negócio de complexo de Édipo, na masculinidade dele, num formato assim de Kevin Smith total, porque, porra, aquele pinto gigante é um negócio lógico, assim. Gabi, hoje que o programa tá bem escate, cara, então, que o Matheus também defende, além de defender o Ari Aster. Além de defender o Ari Aster, ele defende o Kevin Smith, assim, saca? Ô, Gabi, sabe pra onde leva o filme? Matheus, deixa eu pedir aqui pro Gabi colocar um quarto elemento aqui na nossa discussão, porque o parceira do Gabi aí, ela tem uma... não me confunde, pera. Eu sei, é que eu me dei uma cuidado. A parceira de Gabi aí, a Lai, tem uma opinião um pouco diferente aí. Qual que é mais a filosófica até, né, Gabi? Porque na verdade, a opinião de Lai foi a única que importou. O Gabi tá ódio puro, o Gabi é ódio puro. A partir do momento que o filme acabou, Lai, minha parceira, um beijo, inclusive, te amo. Ele pegou um texto do Freud, assim, saca? E dissecou o filme a partir dos textos do Freud, falando sobre masculinidade e tal. E, bicho, ela simplesmente falou, ou o Ari Aster leu esse texto aqui e quis colocar no filme
dele, Teoria- ou o Ari Aster tem um ó, grande problema com a lá- masculinidade. Lá tá no chat aqui, ela disse aqui, teoria da castração. Essa é a teoria do Freud. Exatamente. Obrigado, meu amor, por vir aqui e dar o seu parecer sobre isso, mesmo viajando. Então, cara... Ou seja, o Ari Aster tem problema, na real, né? O Ari Aster é um cara problemático e Matheus, pronto. eu sei que você gosta do Ari Aster, cara, mas eu queria colocar um ponto também. Todo filme do Ari Aster, assim que passa uma semana de filme, é contado. O que surge depois? Ari Aster dando entrevista em podcast explicando o filme. Isso também não é uma tática, cara, de fazer o filme confuso pra depois ter que explicar? Tipo, só ele Olha, sabe, ele é o iluminado. Mais, eu vi meia hora dele tentando explicar o filme dele e ele não explicou o filme dele. É isso. O Gabi tá virando o rei da internet mesmo, né? O cara do podcast ficou lambendo ele por meia hora e ele não explicou porra nenhuma do filme dele. É isso. Assim, o cara, além de tudo, ele é vazio nas entrevistas que ele dá. Eu acho que não, porque os dois primeiros filmes dele tipo, são bem simples e, tipo, direto ao ponto, sabe? Um é sobre cultos, o outro quer dizer, os dois são sobre cultos, né? Tipo, um é culto de... um é culto, tipo, de interior da Europa e o outro é culto satânico. Mas eu acho que ele é bem honesto nos dois filmes, sabe? Nesse daí, realmente, não foi tão honesto no sentido de ser claro, né? Eu achei que foi mais uma viagem, por isso que eu comparei com o Donnie Darko, porque o Donnie Darko é uma viagem do diretor mesmo. O Richard Kelly lá, que é o diretor, né, do Donnie Darko, ele fez uma punheta do próprio filme, cara. Ele falou, olha que ideia legal que eu tenho e fez um filme. E não tá sendo crucificado por isso. O Aronofsky faz isso direto, tipo, e ninguém bate nele. Por isso que o Aronofsky também é ruim. Horrível. Não, peraí, vai falar mal de Cisne Negro, cara. Porra. Cisne Negro é o melhor filme dele. Cisne Negro, Lutador, são os melhores filmes dele. Mas tirando esses dois... Pô, mas o cara... Ó, vamos lá, peraí. O Ari Aster tá com 66% de aproveitamento, cara. De 3 filmes ele fez um que é ruim. Pra você, que é né? ruim? Porque, pra mim, assim, quando ele é coeso, ele já é ruim. Aí quando ele tenta inventar moda, ele é ainda pior, saca? E foi o que eu acho que o Bill tem medo. Eu vou falar, ele tem que ter o approach David Lynch. Se o filme, qual que é o significado do Eraserhead? Aí ele falou, então, é o meu filme mais cabeça, meu filme mais íntimo, por quê? Explica aí. Não vou explicar não, foda-se. Só que tem uma grande diferença. E deixar, mano. Tem uma grande diferença com o Eraserhead, Matheus, porque o Eraserhead, ele é uma loucura da cabeça do David Lynch realmente, você não entende muito o que tem ali. Só que ele tem um negócio que é icônico, que são as imagens. Sim. O David Lynch, ele tem uma captura de câmera, assim, que nenhum outro diretor tem, então as imagens ficam na sua cabeça. O Bill Tem Medo eu assisti faz uma semana, 2, e eu já não me lembro do filme. Já me esqueci completamente do filme. Cara, eu lembro do Consolão e daí A mesma coisa eu digo do Donnie Darko. Ele tem uma imagem muito forte na minha cabeça. Não tem medo, cara. É só isso. Mas a comparação com o David Lynch é porque o David Lynch não explica nada, tipo, nunca. Ele deixa pra vocês entender. E isso eu acho que é importante, que ele não devia, tipo, tá dando entrevista. O Alberto comenta aqui, gente, que acho zoado explicar o filme, o diretor tem que deixar a gente ter nossas sensações sobre a obra. Sim. Então, tô tendo a minha sensação aqui. A sensação que o filme é um lixo. É isso. Eu posso ter essa sensação, né, Alberto? Perdão, desculpa. Eu tô tendo essa sensação aqui. Não, tudo bem. Você pode estar errado, Gabi. Tipo, não tem problema. eu fico pensando, assim, quando a gente tá falando desse negócio de muita explicação e tal, e o Ari Aster é um cara que faz isso, ele gosta de fazer isso. Mas porque ele gosta de ir lá e ficar depois... se masturbando com a própria obra. Exatamente, se masturbando com a própria obra. Ótimo termo pro filme até. Pro tema de hoje, né? Sim. Eu vou indicar uma série aqui depois, mas eu queria só dar um exemplo do que eu acho que funciona, talvez. Tem a morte de um personagem, certo? Que é o filho de uma mulher. A gente não vê a morte. A gente vê o cara atirando assim, mas não mostra ele morrendo. A gente vê o cara atirando e some, e depois vira aquele negócio da mulher procurando o corpo. O corpo some, ninguém nunca mais vê. E aí, pra que eles não mostram pra gente? Por que eles não mostram e eles ficam colocando essa dúvida? Pra gente sentir a sensação que é uma mãe perdendo o filho e nunca achar o corpo. Aquela prorrogação da morte.
E aí, tipo, cada um tira a sua conclusão. Morreu? Não morreu? Será que ele escapou? Será que ele fugiu? Sabe? Não precisa de você chegar em mim e dizer, ou abrir um podcast e falar, vamos falar sobre a minha obra. Por que eu coloquei aquele tiro e subi a imagem? Porque, na verdade, ele foi pro céu. E aí, sabe? Tipo, tem que ter uma coisa que... Pra soar intelectual. Eu acho que o Ari Aster força muito essa pegada de eu sou intelectual e vocês são meros mortais que não entendem a minha obra. Então agora eu vou explicar aqui em 3 horas por que vocês não conseguem compreender a minha grande obra. Sabe? E aí ele não, fica... mas aí, Jorge, não é nem que o cara... Não. Ser intelectual é uma coisa. Ser intelectual é o gritos e sussurros, entendeu? É o Bergman. Ser intelectual é você colocar o 7º selo, entendeu? Na roda. Isso é ser intelectual. Agora, ser o que o Ari Aster quer ser, é só confuso por ser confuso. É a mesma coisa do Dark, sabe? Todo mundo fala, não, Dark é uma obra intelectual, aqui é difícil de entender. É difícil, porra nenhuma que é difícil de entender. Ela só é confusa propositalmente. Pra confundir mesmo. Não tem nada de intelectual no Ari Aster. Realmente, não tem nada de intelectual no cara, saca? Ele complica por complicar. Pra dizer que ele tentou planejar alguma coisa aqui que era super... Não, é complicação pela complicação. Não tem nada de intelectual aqui. Não tem um texto intelectual aqui. É tudo ruim mesmo. É complicado propositalmente pra confundir a sua cabeça, pra você achar que você não tá entendendo nada, saca? Porra, e realmente você não entende nada. Porra, mas é coisa que ele passou, Gabi. Coisa que ele passou na infância, na adolescência. Não vale? O cara não pode? Ele tá proibido de colocar as experiências dele na tela? Não, ele pode. Só que eu acho a maneira que ele coloca ruim. Não, mas vamos lá. Porque assim, esse filme, tipo, ele tem a mesma linguagem do Hereditário e do Midsommar. Tipo, eu não acho que o Hereditário, tipo, ele fica jogando na sua cara desse jeito, sabe? Eu não acho que ele é, tipo, difícil de entender, nem nada do tipo. Então, mas aí tem uma grande diferença entre o Midsommar e o Bill Tem Medo, né? Sim. Tem uma grande diferença narrativa, inclusive. Porque, pelo menos, o Midsommar, ele se mantém coeso narrativamente falando. Então você tem ali, pelo menos, uma coesão. Por isso que eu acho que o Midsommar é um pouco menos ruim do que o Bill Tem Medo, sabe? E eu queria também... É porque o final do Midsommar, ele é bom. Tipo, ele é gratificante de você ver. Eu pelo menos acho. Eu acho interessante e eu acho, tipo... Midsommar realmente é muito bom. Porque assim, você começa a dormir, aí você acorda no finalzinho e tal, e você tem uma experiência super boa. É muito um filme você relaxante. Começa dormindo e no final você... no começo você começa dormindo e no final... Aliás, eu sempre chamo Midsommar. O sono não tem hora. Porque, tipo... você pode dormir a qualquer momento nesse filme. Gente, também queria falar um pouquinho... Falaram, mas ó, o Bill Tem Medo é o 3º melhor filme do Ari Aster, tá? Deixa eu colocar aqui. E a atuação do Joaquin Phoenix, gente? É um filme que ele parece que ele puxou bastante pra ele. Até os textos, eu li que ele puxou. Teve uma liberdade criativa pra mexer. Ele mudou vários textos. Pois é, ele tá emulando o Coringa aí no filme. Virou o Coringa. Ele realmente tá virando o Arthur Fleck. Assim, todo filme que ele tá fazendo agora ele é o Arthur Fleck. E pronto. Inclusive aquela voz, a dublagem que é com a voz do Coringa é sempre a mesma voz, parece, cara. Não ajuda, Nossa senhora, o George assistiu esse filme. Eu não consigo nem imaginar como é esse filme dublado, velho. Eu queria nem pensar nisso, bicho. Muito me admira o Gabriel. O Gabriel fala assim, não, o filme é horrível, eu não gostei do filme. Eu concordo. Mas, porra, você fala pra mim que você conseguiu ficar olhar pra tela durante 3 horas. Você concorda e tá defendendo por quê, bicho? Não, eu não tô defendendo. Você olhou pro filme durante 3 horas. Porra, eu tava vendo e olhando pra baixo. Eu não tava olhando. Eu nem percebi que era Olha o método de análise do George, velho. O cara tá assistindo o filme olhando pra baixo, velho. Eu durmo, eu acordo. São 3 horas de filme, gente. Tá. Vocês têm que me perdoar. Não dá pra assistir 3 horas de filme do Ari Aster. Não desse, pelo menos. Vai saber um outro, né? É que Hereditário é porque Midsommar é muito ruim e esse filme é muito ruim. Mas Hereditário é ok. Hereditário é maravilhoso. É que o Hereditário é o menos ruim dos 3, né? Caralho, olha o Gabi. Eu não consigo dizer que um filme do Ari Aster é bom até agora, saca? É o menos ruim. Mano. Não é que é bom, é menos ruim. Não, vê então a coisa estranha dos Johnsons que tem no YouTube aí, porra. É o curta dele.
Meu Tem Deus, meia hora céu, só. tem- Ah, não, eu não vou O perder curta meu que tem tempo. 1h30, Eu já né, perdi Matheus? meu tempo demais, tá ligado? Eu vivo dando. Não, você sabe que eu fico sempre dando uma oportunidade pra esse cara, tá ligado? Faz 2 filmes que eu já tô dando uma oportunidade. Eu não sei se eu vou ver mais, sabe? Depois do Bill Tem Medo, eu realmente não sei se eu tenho paciência pra ver mais esse cara. Caralho, mano. Cara, o Gabi, é isso aí, o Gabi é só ódio, mano, agora, eu tô falando. Coração peludo do Gabi aí. Haterzinho, não é que eu tenho ódio. Cara, faz um filme bom então, porra. Faz um filme bom.